Então eles entendem assim que todas as manifestações de Deus aí é Jesus, é só Jesus. E dentre esses que creem nisso no Brasil, né, atual, o principal aí é o Conjunto Voz da Verdade, que tem uma igreja, né, em São Paulo, a Igreja Voz da Verdade. Por incrível que pareça, os crentes ajudam eles a crescerem cada dia mais e eles chamam todos nós de idólatras. E em terceiro aí, o arianismo, é o nome da doutrina formulada por Ario e do movimento que ele fundou em Alexandria, Egito, no ano 318. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Ario ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai, era criatura, criado do nada, uma classe divina de natureza inferior, nem divina nem humana, uma terceira classe entre a deidade e a humanidade. A palavra de ordem de seus seguidores era: houve tempo em que o verbo não existia. Mas o ensino bíblico sustentado pelas igrejas desde o princípio afirma que o Filho é eterno, pois transcende a criação. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1,17. Então olha só, o arianismo dizia que Jesus não era Deus, foi criado por Deus. Olha só, está tão claro na palavra de Deus, né? Logo em João, aí, capítulo 1, diz que ele estava com Deus no princípio, ele é Deus, nada que existe sem ele, tudo foi feito por ele. Então é muito claro, né? Mas infelizmente, então, ele tinha essa ideia, né? E passava essa ideia lá pelo ano 314, imagine, no início da igreja ainda. Então surgiram várias pessoas que pensavam coisas absurdas e houve então uma reunião para discutir sobre isso, sobre a Trindade. E lá então foi discutido. Tertuliano estava lá discutindo, né, com essas pessoas, teve confusão, gritaria, teve de tudo, porque acreditavam diferente do que estava na Bíblia, do que era a realidade. Então em Colossenses 1,17 diz aí, olha, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha bem, está dizendo que é antes, ainda diz que ele que mantém tudo funcionando, tudo subsiste por ele. Se não fosse ele, tudo se desmoronava, se acabava. Então é importante entender isso, Jesus é Deus. E na última parte, a parte 4, resposta às objeções acerca da Trindade. Vamos ver aí, tópico 1, esclarecimento, tópico 2, a definição de Tertuliano, tópico 3, formulação definitiva da Trindade. Tópico 1, então, esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de um imperador romano pagão. Mas esses movimentos estão equivocados, pois mais de 100 anos antes Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Além disso, o tema do referido concílio, o Filho, reafirma a deidade de Jesus e a sua consubstanciação com o Pai. O credo não traz informação alguma sobre o Espírito Santo. O documento aprovado em Nicéia tornou-se ponto de partida ao invés de ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por duas razões principais: a volta do arianismo e a indefinição sobre o Espírito Santo. Então, se você encontrar, por exemplo, o Testemunho de Jeová, esse povo aí vão dizer, não, que esse conceito aí de Trindade foi desenvolvido no Concílio de Nicéia, que lá o imperador romano que convocou. Mas não tem nada disso. 100 anos antes disso, o Tertuliano já estava ensinando sobre isso. Ele que foi quem criou essa palavra aí, Trindade, né, para explicar sobre isso, que existia doutrina na Bíblia sobre isso. E no início da igreja não precisava ninguém falar nada. Era normal, todo mundo sabia. Os apóstolos falavam, né? Então era normal. Mas aí começou a surgir as pessoas que começaram a inventar coisas, né? Aí começou o arianismo, começou a voltar, a fazer confusão e tudo. Fizeram a reunião para discutir sobre isso. Mas também falaram lá sobre a deidade, divindade de Jesus, mas também sobre a Trindade, que era importante falar porque estava havendo distorções dentro desse assunto. Tópico 2, a definição de Tertuliano. Ele foi o neologista da igreja que criou o termo Trindade, na seguinte declaração: todos são um por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa Trindade, colocando em sua ordem os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência e de um poder só,
já que é de um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Conta Práxeas 2. Um só Deus, portanto, a essência, a substância e o poder são um só. Mas a diferença está no grau, na forma e na aparência que chamamos de pessoas. Mateus 28, 19. Então, tudo isso aí foi o que Tertuliano disse, né? Que ele ensinava sobre isso. E ele foi, então, o criador aí dessa palavra trindade. Por quê? Não existe essa palavra na Bíblia, mas a doutrina existe. Então ele criou a palavra, né? Então nós vamos falar sobre avivamento. Então nós vamos usar aí tudo o que fala sobre, né, o povo se voltar, começar a jejuar, orar, né, buscar a Deus, buscar evangelizar, ganhar almas, estudar a Bíblia, viverem unidos, né? Tudo isso vai trazer o quê? Um avivamento. Tem essa palavra avivamento na Bíblia? Não tem essa palavra avivamento na Bíblia, mas tem a ideia do avivamento. Então nós podemos buscar um avivamento e não vamos ser antibíblicos por isso. Assim também existe a doutrina da Trindade na Bíblia, mas não existe a palavra Trindade na Bíblia. E muitas palavras, né? Nós usamos, falamos sobre vários assuntos e não tem a palavra na Bíblia. Nós podemos, por exemplo, ensinar sobre o uso do computador, né? Sobre o uso da internet, dos celulares. Tem isso na Bíblia? Não tem. Mas existe o que? O princípio na Bíblia ensinando que temos uma vida santa, irrepreensível, não colocar coisa má diante dos nossos olhos, né? Respeitar, obedecer os pais. Então existe um ensino que vai nos levar a ensinar sobre isso, mas não tem isso escrito na Bíblia. Então não é porque não está escrito que não exista a doutrina, que não exista o ensinamento da palavra de Deus. Então Tertuliano aí foi um homem corajoso, um homem de Deus, que trouxe essa palavra, explicou o que significava, porque era necessário devido às distorções que estavam havendo dentro desse tema. Número 3, formulação definitiva da Trindade. Isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla em 381, com base nos trabalhos de Atanásio, que combateram os arianistas e também os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo, como os pneumatomacianos e os tropicianos, e com base nas obras dos chamados pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nisianzo. O credo niceno-constantinopolitano reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma vez por todas a doutrina da Santíssima Trindade. Então agora, no ano de 381, em Constantinopla, e agora o Atanásio, não é o Tertuliano mais, agora é o Atanásio que está ali defendendo a triunidade, falando também sobre a divindade do Espírito Santo, que era outro problema que estava havendo. Alguns estavam duvidando da divindade do Espírito Santo. Então, fizeram a reunião e agora, depois de aprovar, né, a divindade do Espírito Santo, de ver realmente que o Espírito Santo é Deus, aí então a doutrina da Trindade é definitivamente aceita e agora é pregada, ensinada claramente por toda a igreja. Então esse concílio de Constantinopla em 381 depois de Cristo, ele tinha aí 150 bispos que se reuniram para então aprovar aí a Trindade. Definitivamente se tornou oficial esse ensino na igreja. Antes tinha, biblicamente, escrito pelos apóstolos, né? Tinha lá o Tertuliano e agora o Atanásio foi defender essa ideia, né? E agora foi aprovado definitivamente. Então veja só que a igreja sempre se preocupou com isso, porque existiam os falsos ensinos, pessoas que se voltavam contra. Então tinha aí os unicistas, né? Tinha então os que adotavam Pai, Filho e Espírito Santo como se fossem três deuses diferentes. Tinha os outros então que adotavam, quando aparecia Deus Pai, para eles era Jesus, quando aparecia o Espírito Santo era Jesus. Tinha outros que só adotavam Deus Pai como Deus, não existia Jesus nem o Espírito Santo. Tinha outros que achavam que Jesus não era Deus. Então tinha várias coisas, vários ensinos diferentes. Então por isso se fazia a reunião da igreja com a liderança para
combater esses falsos ensinos e fazer uma resolução mostrando que a Bíblia diz realmente, que ensina realmente sobre os assuntos. Então aí passou definitivamente a doutrina da Trindade a ser aceita e ensinada na igreja. Conclusão então. Diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Então a doutrina da Trindade está bem clara na Bíblia. Vemos aí muitos e muitos versículos, né? Aprendemos aí muita coisa sobre então Trindade. E você passe isso para frente, explique para as pessoas sobre isso e receba o testemunho de Jeová, ensine para ele sobre Trindade, fale com ele, você já tem aí muita coisa, né, sobre Trindade. Então receba, né, explica para ele, ore por ele, abençoe a vida dele, viu? Todos aqueles que vierem à sua casa com essas ideias contrárias à Trindade, explique, mostre para ele na Bíblia aí que existe a doutrina da Trindade. Vamos orar juntos agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Nós vamos orar juntamente com você. Se você está doente ou enfermo, vamos orar para que Jesus cure você agora. Depois vamos trazer a nossa agenda onde nós estaremos nos próximos dias. E se você quiser nos convidar para estarmos aí na sua igreja, entre em contato conosco. Está aí o nosso telefone, está o nosso endereço eletrônico. Nós estaremos aí com você. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que se chegam a Ti. Da grada da classe de orfães, awaites de orfães, agrada o orfessinai. Oh Deus maravilhoso, Deus que se agrada daqueles que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados, daqueles que aceitam a Jesus Cristo, único Salvador, único Senhor, aqueles que aceitam o plano maravilhoso de Deus nas suas vidas, de salvação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aqueles que aceitam o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o íntimo amigo, que mora dentro de nós. Aqueles que aceitam o Pai, cheio de amor e de misericórdia, que nos amou tanto que enviou o seu Filho para dar vida por nós na cruz do Calvário. Pai querido, abençoa essas vidas. Em nome de Jesus, salva-os, liberta-os. Ó Deus, vem manifestando agora o Teu poder sobre essas vidas, curando todo o doente, enfermo, libertando os cativos e oprimidos. Em nome de Jesus, solta essas vidas, todo mal. Eu ministro sobre eles a Tua cura agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, para darmos palestras sobre escola bíblica dominical, sobre família, sobre missões, sobre evangelismo, sobre escatologia, sobre dons do Espírito Santo, então nós podemos mandar para você uma apostila. Essa apostila você vai vender e vai pagar todas as despesas de viagem, se você quiser nos dar uma oferta, tudo, ó, lugar para ficar, comida, tudo, vai pagar tudo, só para as apostilas. Se você vender aí 200 apostilas, pronto, dá para pagar tudo, não se preocupe com despesa, com dinheiro. Você pode fazer essas palestras, vão ajudar a igreja a crescer, desenvolver, vão ajudar os professores. E não vai custar dinheiro para você. Veja bem, tem muita gente deixando de investir na educação na igreja, pensando que vai fazer um gasto e tal, despesa. Nada disso. Apenas vendendo 200 apostilas você pode levar-nos aí para ajudar. Além disso, nós vamos orar por doentes e enfermos. Jesus cura toda semana, por em volta aí de 100 pessoas curadas toda semana. Imagine, 100 pessoas na sua igreja estão gastando aí, no mínimo, vamos dizer aí, 20 mil reais, às vezes 15 mil reais, um pouquinho, 10 mil reais por mês, só de remédio, farmácia, médico. Imagine, dinheiro sendo jogado fora. Vamos orar, Jesus vai curar, Jesus gosta de curar. Por onde Jesus andava, ele passava metade do tempo só curando as pessoas. Esse é papel da igreja. Então nos convide, nós queremos estar aí com você na sua igreja. Vamos passar para você a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias, para que você não marque o mesmo dia. Então nos outros dias, marque conosco, entre em contato conosco. Vamos à nossa agenda então, onde nós estaremos nos próximos dias. Olha aí, dia 15 e 16 do 7 agora, esse mês. Nós estaremos em Anapu, no Pará, um grande congresso de EBD aí, com o coordenador do EBD, o presbítero Antônio Demilton,
E lá é o pastor José Aldaíris, Assembleia de Deus Missão, lá em Anapu, no Pará. Depois, nos dias 4, 5 e 6 do mês de agosto, nós estaremos no Rio de Janeiro, aí, Queimados, né? Primeiro Qualiped, cidade de Queimados. É um seminário aí de qualificação para professores de escola bíblica dominical. E teremos aí também a palestra para a família, muito importante. Lá o pastor presidente é o pastor Ivanildo do Nascimento Rocha. Depois, do dia 7 ao dia 17/8, nesses 10 dias aí, nós estaremos em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, lá na igreja Sarando a Terra Ferida. Depois nós vamos passar também nos dias 19 até o dia 25 de agosto, nós estaremos na semana também de bênçãos e milagres, lá em Dourados, no Mato Grosso, lá na igreja do meu amigo pastor Matias Belido. Depois, 26 e 27/8, provavelmente, quase certeza, já estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, nos dias 7 e 8/9, nós estaremos na cidade de Pocrane, Minas Gerais, numa festa de mocidade, lá no pastor Arcelon. Depois nós passaremos uma semana aí em Ipatinga, Minas Gerais, do dia 9 até o dia 15. Depois, dos dias 22 a 24/9, nós estaremos aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Depois, dia 30/9, estaremos em Ananindeua, no Pará. Depois, 7 e 8/10, estaremos em Barcarena, no Pará. Depois, 13, 14 e 15/10, estaremos em Fortaleza, no Ceará. Depois, 21 e 22/10, estaremos em São Luís do Maranhão. Olha aí, dia 3 e 5/11, então nós estaremos em Teresina, no Piauí. Depois, 18 e 19/11, estaremos em Ribeirão das Neves.